Hoje eu vou falar um pouco sobre a força que a faculdade intuitiva ela tem no ser humano e qual a sua capacidade na construção dessa identidade, né, que é o ser humano, e como a arte entra nisso tudo. Tô com a voz aqui um pouco fraca, né, não tô muito legal, mas né, já tem um tempo aqui sem vídeo pro canal e queria falar um pouco de vocês com vocês sobre isso, né. Estávamos estudando no Clube do Livro um tratado de Plotino que fala que a faculdade que percebe a beleza, ela está dentro da alma do homem, e justamente é a partir dessa faculdade que conseguimos perceber as coisas belas. Então é como se existisse dentro da alma do ser humano um órgão ou um setor, né? Se a gente fosse comparar com uma empresa, né? Uma célula, alguma coisa assim. Existe um setor, um espaço cuja função seria simplesmente perceber a beleza, né? E por que existiria isso? Quando eu falo aqui, normalmente eu falo desse assunto em relação a perceber o belo, perceber o que é não só a beleza, mas os elementos sutis, mais simbólicos, né, mais relacionados com um aspecto não racional da coisa, mas que ainda assim apontam para uma inteligência, como uma inteligência sentimental, uma inteligência emocional, uma inteligência que conecta a alma com elementos mais duradouros. Eu costumo falar sempre do papel das emoções na construção do eu, né? Na construção de tomada de melhores decisões. Isso se dá porque quanto menos a interferência a gente tiver dos impulsos instintivos na nossa vida, de maior qualidade será a decisão que nós vamos tomar para o que estamos construindo, para a identidade que estamos construindo. Então, mas aqui hoje eu vou falar de uma abordagem diferente disso. Uma abordagem que o elemento que principal desenvolve isso é a arte. Quando vamos estudar Platão e os seus estudiosos, os seus comentadores, eles falam de uma certa estrutura que existe nos diálogos, que muitas vezes Platão recorre, que nada mais é do que o mitos, né? Então, se começa muitas vezes um diálogo recorrendo a um mito e trazendo alguns elementos desse mito. E assim como uma série de citações de Homero, né? A presença de Homero nos diálogos platônicos é enorme. Então, e com isso, Platão sempre utiliza como base para sua investigação, seja a um ponto em que entende-se que não se deve entender certas coisas de forma literal, né? Seja em como podemos utilizar certas passagens do seu texto para poder compreender tomadas de decisão dentro da filosofia. Como, por exemplo, eu estava estudando o Crátilo nesse livro aqui, estávamos falando da correção dos nomes, e dentro da correção dos nomes ele falava que alguns nomes podem dizer exatamente a mesma coisa, mesmo tendo grafias diferentes, né? Mesmo tendo até palavras bem diferentes na sua composição, porque a sua essência ela é a mesma, né? Então, no que tange ao desenvolvimento artístico, isso tem também uma certa apreciação similar, tá? Então, o que Plotino fala sobre a faculdade do ser humano, né? Então, no Clube do Livro, a gente estava lendo justamente a parte da ideia que fala sobre o belo. Se você quer conhecer o Clube do Livro, estudar comigo os assuntos referentes à beleza, né? O Clube do Livro em Busca da Beleza,
O link vai ficar aqui na descrição. Caso você tenha interesse, manda uma mensagem lá pra gente no WhatsApp ou se inscreve lá no formulário, tá bem? Mas o que Plotino vai dizer? Vai dizer que para perceber a beleza é necessário recorrer a uma faculdade que temos no nosso interior, assim como nós recorremos a uma régua para perceber se algo está reto, né? E como se fosse uma espécie de consulta. Eu consulto a beleza que está dentro de mim, né? E eu avalio a beleza externa. Então, de forma que, se nós fôssemos pensar nesse processo, é como se a todo momento eu tivesse que desenvolver uma conexão com isso, né? Uma comunicação com essa força, para que eu possa perceber melhor a beleza. E quanto mais eu me conecto com essa faculdade, melhor a minha percepção de beleza, tá? Isso é uma forma de construir esse entendimento. E dentro da arte o que a gente faz é muitas coisas, né? Mas assim, eu costumo trabalhar o aspecto técnico, o aspecto sentimental e o aspecto mitológico, simbólico, onde o elemento intuitivo, ele entra justamente aí, esse aspecto simbólico, tá? E onde vamos conseguir captar muito da sua essência, sem que ela esteja descrita, sem que ela esteja comunicada, porque a arte, né, acima de tudo, é a capacidade ou uma espécie de ciência que nós temos de simbolizar, tá? Então, quanto mais conseguimos trabalhar com símbolos, melhor artistas nós somos, tá? Isso independente de ser um trabalho de cunho científico, de cunho político, de cunho religioso, de cunho cultural, dos mais diversos possíveis. O elemento simbólico, a capacidade de simbolizar é, como posso dizer, um talento artístico. Porque o ser humano ele não cria o símbolo. Ele percebe, ele se relaciona com ele. E à medida em que nós vamos percebendo o símbolo, é igualmente proporcional a como nós vamos nos relacionando com essa faculdade interior que percebe a beleza. Então, a apreciação, né, e a conexão com elementos que tratem da beleza, não manda nem que tratem, né, porque fica parecendo uma exposição racional, mas contato com obras de arte, sejam pinturas, músicas instrumentais, poesia, etc. E a sua consequente apreciação estética, que não é simplesmente dizer que gostou ou não gostou, ou julgar de maneira moral, né? Como eu já falei aqui de outras formas, de outros momentos, né? A questão moral, ela está dentro da arte, ela não pode ser tirada, porque o ser humano, ele tem em seu interior, né? Em sua composição, uma avaliação moral e dialética do mundo. Isso não podemos tirar de nós. Isso é algo que nós já viemos assim trabalhados nisso, né? E dentro disso, dentro dessa avaliação moral, nós vamos julgar as coisas como moralmente boas ou moralmente más. Porém, os símbolos e mitos, eles não se fecham nisso, e digamos que eles transcendem essa questão justamente porque tem uma camada de significado mais profundo que não pode ser apreendido através da razão, tá? Então, muitas vezes, né, nos mitos acontecem umas coisas que não fazem muito sentido, ou as reações de alguns seres são muito desproporcionais para com o que acontece e tudo mais, essas coisas que a gente já costuma conhecer, né? Mas a grande questão e o grande centro disso, né, é justamente que nós temos como nos relacionar com esses símbolos a partir do momento em que nós desenvolvemos essa apreciação estética.
E essa apreciação estética, ela vem de um nível intuitivo. E a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo essa leitura intuitiva, a gente consegue, então, classificar, né, se uma obra ela é boa ou ruim. Simplesmente porque ela possui beleza ou não possui beleza. Tá? E aí vem um diálogo muito extensivo sobre o que é a beleza, sobre o que não é a beleza. E algumas pessoas vêm dizer que a beleza é algo que está fechada a um tempo específico, outras não, né? Mas cada um vai ter uma opinião sobre isso, porém a beleza ela é um arquétipo que está presente na natureza, tá? A natureza de todos os lugares, de todo o mundo, ela é sempre bela, independente, né, dos nossos gostos pessoais, ela é sempre bela em sua expressão. Então, é uma condição que a natureza seja bela e o homem, né, o ser humano, faz parte da natureza. Logo, se fazemos parte da natureza, é natural que nós sejamos belos também, de alguma forma. Porém, o que acontece com o ser humano, ele tem a capacidade moral, que é a mesma coisa que a liberdade do livre-arbítrio. Tá? A moral, ela está ligada com a liberdade. Isso é algo que é importante salientar, né? O desenvolvimento da moral no ser humano está relacionado com o quanto conseguimos seguir aquilo que é bom, que é correto, que é verdadeiro, e em conformidade com a quantidade de liberdade que nós temos de exercitar isso. Não existe uma moral que seja construída sem uma liberdade, né, que seja, como eu posso dizer, fornecida, né? Sem liberdade não há como ter um julgamento moral, porque a coação não deve fazer parte do desenvolvimento da moral. Então, assim, independente do que você pense que é a beleza, é só mais uma opinião, tá? Assim como a minha opinião também vai ser mais uma opinião, porque, como nós sabemos, os arquétipos eles não são transmissíveis e de forma verbal. Ele é um conhecimento que está fechado ao campo noético, né? São os elementos intuitivos que é um saber que nós podemos chegar a eles, mas não podemos transmiti-los, tá? Já vai dizer Aristóteles sobre isso. Então, assim, quando eu vou trabalhar o clube em busca da beleza, o objetivo é capacitar-nos a desenvolver uma opinião mais qualificada sobre a beleza através da visão dos mestres, que são Plotino, Platão, né, Aristóteles e os que vieram depois, por que não? Né? Aí trabalhamos com Kant, com Schiller, com esses filósofos que dedicaram parte do seu trabalho, parte da sua vida a investigar isso, tá? Então, assim, a aproximação da beleza vai nos dar maior clareza e um desenvolvimento intuitivo que permite com que a gente caminhe pela vida e trabalhe as coisas sem uma racionalização excessiva de pontos em que não precisamos de tanta razão. De certa forma, compreender a beleza e se aproximar dela é se abrir para a vida, porque parte da vida é beleza. Então, se eu ignoro isso, se eu rejeito isso, eu também estou rejeitando parte da vida. Então, não devemos rejeitar de forma alguma nem a beleza, nem a verdade, nem a bondade, tá? Porque esses três elementos são a tríade platônica dos arquétipos, né, imutáveis. E todos os outros eles podem ser, vamos dizer assim, abstraídos ou inferidos desses pontos, tá? Todos os outros. Então todas aquelas ideias que achamos maravilhosas, se realmente são maravilhosas, vão ter que ser ou boas ou belas ou verdadeiras. E, em essência, se forem ou boas ou belas ou verdadeiras, são
simultaneamente as três coisas, tá? Mais ou menos aí como a ideia de trindade que nós conhecemos e temos noção hoje, né? Sim, no mundo cristão, etc. Tá? Então, esse processo de abertura da vida é importante porque vai lidar com uma série de preconceitos que nós temos, né? Ou seja, porque a gente vai ter uma visão mais científica da coisa ou uma visão mais artística, nós temos nossas preferências. Porém, essas preferências, elas são preferências, né? Elas não falam nada sobre a realidade em si. São como, podemos dizer, mais uma opinião dentro do esquema de coisas, tá? Então, assim, se nós quisermos nos relacionar com isso de forma mais profunda, precisamos abraçar também esse elemento. Eu geralmente falo da razão e da emoção e que elas têm que estar equilibradas. Estando equilibrado isso, nós conseguimos desenvolver ou chegar a um ponto em que nós podemos desenvolver, nós podemos chegar a um ponto em que nós consigamos desenvolver a inteligência, que é a capacidade de perceber a verdade, em detrimento do que não é verdadeiro, né? Já sai desse jogo de razão, que pesa as coisas, e de emoção, de que avalia as coisas como eu gosto ou como eu não gosto, tá? E daí, então, agora percebendo a verdade do que não é verdadeiro, vamos então começar depois a entrar em contato com um nível mais sutil, como se o nosso próprio coração estivesse em contato com a natureza, né? Essa faculdade que Plotino fala está como que esperando que nós abramos e a coloquemos em contato com o mundo para que a gente possa entrar em consonância com essa faixa de frequência mais profunda e a gente possa falar, né? Se comunicar com o mundo nesse nível mais intuitivo, nesse nível mais sutil e mais sensível, vamos assim dizer. Sensível no sentido comum da palavra, tá? Ou seja, de ser uma sensibilidade aflorada. É curioso porque o Plotino não vai negar em nenhum momento a capacidade ou a necessidade do aspecto assim, sentimental da coisa, né? Porque ele fala, né, que o entendimento ou a faculdade que julga a beleza vai para uma espécie de sentido, né, como um sentido interior, um sentido mais profundo, né? Não é uma razão, não é uma espécie de trabalho intelectual que se faz, né? Pelo menos não no intelecto que a gente compreende hoje. Então, esse aspecto, esse sensível mais profundo, né, é como se a gente pudesse olhar a parte sensível da inteligência, assim, né, em outro ponto de vista, né? Se as emoções são a parte sensível da razão, né, a intuição é a parte sensível da inteligência, sendo que a inteligência então vai atuar nas duas considerações, né, nas duas possibilidades, tanto na contemplação da verdade como na atuação moral concreta da vida, tá? Acredito que o que eu queria compartilhar com vocês foi bem tratado aqui nesse vídeo, então já tô um pouco, não quero cansar muito a voz, né, que tá meio frágil aqui. E é isso, espero que vocês estejam bem e que tenham estejam aproveitando os vídeos aqui do canal, né, que estejam sendo de boa utilidade para vocês. Caso está sendo bom para você, por favor, deixa um comentário aqui, um comentário positivo, o que é que tem te ajudado. Deixa um comentário também se você tem algum tema de vídeo que você gostaria de sugerir, alguma coisa que você tem interesse em saber, alguma pergunta sobre o vídeo de hoje, enfim. Vamos ficando por aqui. E para você que me acompanha até aqui, meu muito obrigado. Por favor, deixa um like no canal, no vídeo, e se inscreva no canal. Valeu, tchau, tchau.